Olá, senhoras e senhores, eu sou a doutora Stefane, eu sou médica endocrinologista e hoje eu vou falar sobre exercício físico, uma das 3 coisas que a gente mais indica para pessoas portadoras de obesidade no consultório. As outras 2 são dieta e medicamentos. Então, sobre exercício físico, o que é importante saber? A OMS e a maioria das sociedades médicas recomenda, para falar que a pessoa não é sedentária, pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, intercalados de preferência com 3 vezes por semana de atividade anaeróbica, como por exemplo a musculação. Desses 150 minutos, seria exatamente 30 minutos por dia de segunda a sexta de atividade física. E para quem é obeso, recomenda-se o dobro disso, 300 minutos por semana de atividade física. Seria 1 hora de segunda a sexta, pelo menos. E aí, gente, ajuda a emagrecer? Qual que é o melhor exercício para emagrecer? Quando a gente vai falar de exercício, de perda de peso, de tratamento da obesidade, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, para a perda de peso, o mais importante é a dieta. Se não tiver déficit calórico, pode tomar o remédio que for, pode fazer o exercício que for, que não vai perder peso. Déficit calórico pode ser para o peso, para a altura da pessoa. A pessoa está acostumada a comer, por exemplo, 2.000 calorias, você restringe 500 calorias, ela ingere 1.500 calorias. Pode ser uma restrição de 1.000 calorias, a pessoa está acostumada a comer 2.500 calorias, você passa para ela 1.500 calorias. Esse déficit calórico é o que vai predominantemente levar à perda de peso. Mas a atividade física é fundamental em uma situação: manutenção do peso perdido. Nós sabemos que hoje o principal fator associado à manutenção do peso perdido depois que nós fazemos um tratamento inicial de obesidade é a atividade física. Pessoas que fazem atividade física têm menos efeito sanfona. E por que isso acontece? Eu já expliquei para vocês quando eu falei de metabolismo, né? A gente melhora a nossa massa magra e a nossa massa magra aumenta a nossa taxa metabólica basal. O que é isso? A gente continua queimando calorias mesmo parado. Essa é a importância do exercício físico na manutenção do peso perdido. E aí, gente, isso aí volta para aquilo que eu falei, né? Nosso corpo enxergando o excesso de peso como uma reserva de energia, nós estamos tentando perder peso com dieta, medicamento, atividade física, e o nosso corpo está criando mecanismos para evitar essa perda de peso, para fazer com que nós mantenhamos o peso elevado. E aí, o que acontece? Imagina, você para a dieta, para o medicamento, para a atividade física, o corpo já está todo armado lá para te fazer ganhar peso de novo. Então vai acontecer o efeito sanfona. Afinal, obesidade é uma doença crônica. O exercício físico nos protege desse efeito de reganho de peso, mesmo que nós deixemos o medicamento. Porque é o que eu falo, obesidade é uma doença crônica. Mas como a asma, e a gente pode fazer isso na asma também, nós podemos fazer step down do tratamento. Então a pessoa perdeu peso, a gente pode tentar reduzir os medicamentos em uso, mudar o tratamento dela, certo? Terceira coisa, quando a gente vai falar de exercício para uma pessoa obesa, para uma pessoa com IMC acima de 30. São necessárias avaliações prévias? Que tipo de avaliações? E aí isso daí é uma das perguntas mais frequentes que eu tenho. A pessoa obesa, ela precisa de uma avaliação mais pormenorizada de cardiologista, ela precisa de uma avaliação mais pormenorizada de ortopedista para começar algum exercício físico? Isso aqui é importantíssimo, gente. A pessoa que está totalmente sedentária, que está obesa, vai começar uma atividade física, ela tem que saber se ela tem um risco maior durante esse exercício, né, forçando o coração dela, ela sofrer, por exemplo, um infarto. Então, quais que são as orientações hoje em vias gerais? Primeira coisa, anamnese bem feita. Senta com seu médico clínico, e eu também já falei, pode ser o médico de família e comunidade, pode ser o seu clínico de confiança, de preferência, lógico, idealmente o médico que trata a obesidade é o endocrinologista, mas senta na frente do seu médico e uma história bem feita. Quais doenças você tem, quais doenças você já teve, quais remédios você toma, história da sua família, quais doenças seus familiares já tiveram, já teve infarto novo na família, você bebe, você fuma, conta a sua história inteirinha para o médico. Se você for uma pessoa simplesmente com obesidade, sem nenhuma outra comorbidade, sem doença, não precisa do cardiologista, certo?
Se você for uma pessoa portadora de obesidade com diabetes, precisa de uma avaliação cardiovascular, de preferência estratificação não invasiva. Algumas diretrizes falam que você pode avaliar a parte cardiovascular da pessoa com diabetes com um eletrocardiograma, mas muitas também recomendam uma estratificação com um teste ergométrico, né, aquele teste de esteira, ou uma cintilografia com estresse aí do miocárdio, certo? Então, deve-se avaliar essa pessoa com diabetes. E por que quem tem diabetes tem que passar por uma avaliação cardiovascular mais detalhada aí antes de começar algum exercício físico? Porque a pessoa que tem diabetes, gente, tem uma chance maior de ter infarto sem dor. Então, ela pode começar o exercício, não sente dor, continua insistindo e de repente, pá, desmaia lá, por infarto. Então, é muito importante essa avaliação da pessoa com diabetes. E se for uma pessoa com obesidade e mais duas comorbidades que aumentem o risco cardiovascular, por exemplo, tabagista e antecedente de infarto jovem na família, aí ela também tem que fazer uma avaliação, de preferência estratificação não invasiva aí, para ser liberada a fazer uma atividade física. Da parte da ortopedia, é necessário passar por uma avaliação ortopédica antes de iniciar uma atividade física? Se assintomático, ou seja, se não estiver sentindo nada, se não tiver dor na hora do exercício, se não tiver dificuldade para executar o exercício, não precisa de passar por avaliação do ortopedista. Agora, se tiver sintomas, aí tem que passar no ortopedista para o ortopedista solicitar exames específicos, né, raio-x, ressonância, tomografia, para avaliar por que o paciente está apresentando sintomas durante o exercício físico. Lembrando, gente, que as recomendações das sociedades médicas são, para falar que a pessoa não é sedentária, 150 minutos por semana de atividade de moderada a vigorosa intensidade, então não é atividade de leve intensidade, certo? Ou para pessoas obesas, 300 minutos por semana de atividade moderada, vigorosa intensidade. E como que a gente define fácil, assim, em casa mesmo, a intensidade do exercício que a gente está fazendo? Isso daí também é muito fácil. Tem o teste da fala que vocês podem fazer. Isso é simples, dá para fazer enquanto estiver fazendo atividade física, sem ficar se preocupando com avaliações cardiovasculares. Então, o teste da fala é o seguinte: se a pessoa está fazendo um exercício e é capaz de cantar enquanto está fazendo o exercício, é leve intensidade. Se a pessoa está fazendo um exercício e ela é capaz de conversar durante o exercício, por exemplo, chamei minha amiga, vamos fazer uma caminhada e estamos conversando, é moderada intensidade. Agora, se a pessoa não consegue falar, muito menos cantar, se quando ela vai falar, a fala fica entrecortada, é vigorosa intensidade. Pela fala, se você é capaz de cantar durante o seu exercício, é leve intensidade. Se você é capaz de conversar, é moderada intensidade. Se você não consegue nem falar, muito menos cantar, é vigorosa intensidade. Assim fica fácil saber se você está fazendo o exercício no ritmo que a diretriz pede. Só que tem um porém nisso daí. Qual que é o maior problema que a gente tem nos dias de hoje para começar a atividade física? Eu vou falar para vocês o que o pessoal fala lá no meu consultório, né? É tempo. As pessoas falam que não tem tempo de encaixar uma atividade física na rotina. Porque você pensa, 150 minutos por semana, 1 hora por dia fazendo atividade física, com tanta coisa para fazer, trabalho, boleto para pagar, criança. Então, o pessoal da educação física, pensando nisso, começaram a investigar se teria um exercício que seria capaz de garantir uma resposta metabólica, e principalmente para obesos, né, o que a gente mais se preocupa, uma perda de peso e de medidas equivalente ao exercício aeróbico contínuo de moderada intensidade, gastando menos tempo. E foi aí que pensaram no HIIT, H-I-I-T, exercício intervalado de alta intensidade. High Intensity Interval Training. E aí, o que foi o HIIT? O que é o HIIT? Bom, um dos primeiros protocolos de HIIT foi definido por Tabata, era feito numa bicicleta ergométrica. Ele contava com 8 séries de 20 minutos de alta intensidade, com intervalo, baixa intensidade aí, de 10 segundos. Então, 8 séries com 20 segundos de alta intensidade e 10 segundos de intervalo.
Esses 20 segundos, para falar que era uma grande intensidade, uma vigorosa intensidade, era necessário que a pessoa atingisse 170% da VO2 máxima. Como que a gente descobre a VO2? O que é essa VO2? É a capacidade do organismo, durante um exercício incremental, de pegar oxigênio e metabolizar esse oxigênio. Ele mostra, é o principal marcador da capacidade aeróbica da pessoa. Esse VO2 ele é melhor avaliado a partir do teste cardiopulmonar. E aí, fazendo essa comparação, perceberam que o exercício HIIT era tão efetivo do ponto de vista metabólico quanto o exercício aeróbico contínuo, com a vantagem de que ele demorava muitas vezes metade do tempo. Então, em metade do tempo, ele tinha a mesma eficácia que o exercício aeróbico contínuo. Maravilha! Você consegue em muito menos tempo fazer um exercício para ter o resultado. E aí, o que eles foram ver? Nossa, mas é um exercício muito cansativo. Imagina você chegar a 170% da sua VO2 máxima. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando a gente fala em HIIT, muitas vezes o personal educador físico às vezes usa a frequência cardíaca máxima. E aí a frequência cardíaca máxima, só para vocês entenderem, é 220 menos a idade da pessoa. E aí no HIIT, ela tem que ficar pelo menos entre 75% e 80% da frequência da pessoa. Então pensa, se você tem tipo 40 anos, você vai ter que buscar uma frequência em torno de 144 batimentos por minuto. É muita coisa. Imagina olhar no seu smartwatch buscando essa frequência. Se você aguenta o tranco, é uma forma de você conseguir em muito menos tempo fazer um exercício efetivo, certo? Já comprovado. E a maioria das pessoas prefere assim, porque é o que eu falei, né? O nosso problema hoje é tempo. E aí, além dessa extrapolação, lembra que eu falei que o clássico era na bicicleta ergométrica? A maioria dos estudos é na bicicleta ergométrica. Mas aí vem o segundo ponto, a segunda coisa que a gente preocupa. Dinheiro e rotina. Às vezes a pessoa, eu não tenho dinheiro para gastar com exercício físico, ir para uma academia com suporte de personal lá. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo encaixar, chegar em casa, pegar minha roupa, levar, trocar a roupa na academia, depois tomar um banho lá na academia mesmo, para fazer o meu exercício. E então eles começaram a fazer estudos também sobre um exercício de alta intensidade intervalado com o peso do corpo da pessoa. Aí olha que legal, gente. Usando o peso do próprio corpo da pessoa, né, aqueles exercícios que a gente hoje muitas vezes vê nos aplicativos no YouTube, que são aqueles exercícios polichinelo, burpee, agachamento, certo? Eles começaram a calcular esses exercícios, fazendo eles em alta intensidade, seriados e intervalados, para levar a perda de peso e a pessoa conseguir fazer na própria casa. E aí notou-se, gente, que estímulos curtos de 30 segundos em séries de 5 minutos eram tão eficazes quanto aeróbico contínuo. E se fossem estímulos mais longos, 2 minutos, em séries de mais de 15 minutos, era ainda mais efetivo, metabolicamente falando, em termos de VO2, do que o exercício aeróbico contínuo. Então essa, para você que está sem tempo, para você que quer ver se consegue fazer um exercício em casa, porque às vezes tem a criança lá para cuidar, não tem com quem deixar e tudo, desde que você tenha passado por uma avaliação do seu médico que te autorize a começar uma rotina de atividade física, é excelente, é seguro, é eficaz e você consegue fazer rápido, porque volta para aquilo que eu falei. Se a gente não adapta uma rotina de atividade física, você pode até perder peso, mas vai ter efeito sanfona depois. Em termos de aeróbico contínuo, alta intensidade intervalado, é isso. E aí você me pergunta, e a musculação? O que eu posso falar a respeito da musculação? Existem basicamente 2 tipos aí de musculação que a gente vê, que é uma musculação com alta carga e poucas repetições e musculação com mais repetições e menos carga. O que a gente busca na musculação? Hipertrofia muscular, né? Até porque a hipertrofia muscular vai melhorar a nossa taxa metabólica basal e vai deixar a gente continuar queimando caloria mesmo depois de feito o exercício. O que os exercícios puramente aeróbicos, né, o aeróbico contínuo, não traz. Como que a gente garante essa hipertrofia? É melhor mais repetição e menos carga ou é melhor mais carga e menos repetição? Os dois são complementares. A gente vê que um exercício com mais repetição e menos carga, ele vai influenciar 30% da hipertrofia, porque ele vai agir no metabolismo e ele vai ter um efeito inflamatório.
E um exercício com mais carga e menos repetição, ele vai ajudar na sua força. E aí ele vai ter um impacto na hipertrofia de 70%. Então os dois são complementares, assim como o aeróbico e o anaeróbico são complementares. Lembra que eu falei? A diretriz não especifica exercício que você deve fazer. Ela especifica tempo e ela sugere que seja intercalado aeróbico e anaeróbico. E aí, gente, volta para o que eu falei então. Qual que é o melhor exercício? Eu expliquei alta intensidade intervalado, eu falei de musculação, eu falei de aeróbico contínuo. Qual é o melhor exercício? Gente, eu tô falando aqui pro ser humano do dia a dia, né? É pra gente encaixar na nossa rotina, visando a nossa saúde, visando a gente sair da faixa de risco da obesidade. Considerando isso, o melhor exercício que você pode fazer é o que você gosta. Não adianta sair dessa aula e fazer assim, eu vou fazer 20 minutos de HIIT todo dia e eu vou intercalar com musculação pelo menos 3 vezes na semana e aí eu vou secar. Isso não adianta, primeiro, porque o que vai te fazer secar mesmo é a dieta. Segundo, porque se você não gosta desse exercício, você não consegue se adaptar com ele, se você não consegue encaixar eles na sua rotina, você vai começar a fazer e aí logo você vai desanimar e aí não vai fazer atividade física nenhuma. Então, para você escolher um exercício, tem que ser um que você goste ou que pelo menos tolere, que se encaixe melhor na sua rotina. Por isso que eu sugiro o HIIT. Mas, por exemplo, como que eu comecei a me introduzir no exercício físico? Eu fui sedentária há muito tempo, mas eu sou endocrinologista hoje, eu sei dos benefícios do exercício. Eu falo no consultório assim, o exercício que você começa hoje é 3 remédios a menos que você vai tomar na velhice. Então, eu comecei a fazer exercício físico no videogame. Esses jogos de dança, eu comecei jogando e eu transpirava até muito bom, ficava 1, 2 horas jogando e foi assim que eu me introduzi no exercício. Hoje eu faço musculação e HIIT, mas nem sempre foi assim. Então, primeiro comece com uma coisa que você gosta e logo ela vai puxar outras atividades que você pode fazer. E aí você fala assim, muito bom, muito bonito, doutora Stefânia, mas e o meu pequeno? Não, porque não é um bebezinho que eu tenho em casa que eu posso deixar ele lá no bercinho e fazer meu exercício. Eu tenho uma criança de 5 anos que depende de mim, que não me deixa em paz, que chega em casa, tá tocando o terror, quer brincar comigo, quer conversar comigo. Bom, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Infância e sedentarismo. Na pandemia, tinha mais de 40% das crianças sedentárias em casa. Pra vocês terem ideia, o tempo de tela recomendado, né? Quanto tempo a criança pode ficar na frente do celular, videogame, computador, é menos de 2 horas por dia. Se pergunta quanto tempo o seu filho tem ficado na frente da tela. De tanto que o sedentarismo da criança é grave. Digo mais, para falar que a criança não é sedentária, ela precisa de pelo menos 60 minutos de atividade física por dia. É mais que os 150 minutos por semana que nós adultos precisamos fazer. Então, a sua criança começar uma atividade física é tão importante quanto você começar uma atividade física. Um dos maiores fatores de risco para a obesidade que a gente tem é antecedente familiar de obesidade. Então, se existe o pai ou a mãe obeso ou o irmão obeso na família, a criança tem uma chance ainda maior de desenvolver obesidade. Imagina parear essa chance genética com o sedentarismo, com alimentação inadequada. Então, para criança, também deve ser estimulada uma rotina de atividade física. E aí, o que eu falo muito para as mães que chegam lá no meu consultório e falam, olha, eu não consigo fazer atividade física porque o meu pequeno quer ficar comigo e eu não posso deixar ele sozinho em casa e quando eu chego ele quer conversar, eu quero passar tempo com ele também. Gente, eu falo assim, põe uma dança no YouTube e depois você me conta. A criança vai adorar ficar pulando e correndo do lado da mãe enquanto a mãe faz sua zumba, seu exercício no YouTube. Eu não falei que o importante era não ficar parado e o exercício que a gente conseguisse se adaptar era o melhor exercício pra gente? Então essa dica da dança é uma dica excelente. E aí você fala assim, doutora, mas eu gostei daquele HIIT funcional aí, aquele HIIT baseado em treino funcional, que a senhora falou que era muito efetivo, que eu ia ter um rendimento em meia hora, que eu demoraria 1 hora no aeróbico contínuo, né? Como que eu faço? A minha criança pode fazer isso? Olha que interessante. Foi feita uma pesquisa comparando ciclos de exercício
com o esporte que geralmente é recomendado na escola para criança, né? O esporte de grupo, por exemplo, o esporte coletivo. O esporte coletivo tem a sua beleza independente do impacto dele na atividade física, né? Esporte coletivo estimula trabalho em grupo, estimula socialização, então ele é muito importante. Ele tem a sua vantagem independente do impacto em obesidade, metabolismo e sedentarismo que ele também tem. Aí eles fizeram comparando ciclos, né? Comparando esse HIIT funcional aí em crianças, buscando uma frequência cardíaca entre 75% e 80% da frequência cardíaca máxima, nesses ciclos que as crianças faziam. E o que eles perceberam? As crianças também gostaram mais desse exercício de alta intensidade intervalado do que até das modalidades de atividade física que faziam durante as aulas de educação física. E por que isso? Porque a criança, principalmente a criança pequena, ela se dispersa fácil. Então, foi mais fácil adaptar a criança com essa rotina em ciclos do que adaptar ela com a questão da atividade convencional que é feita nas aulas de educação física. Mais que isso, também notaram que as crianças, elas precisam não só de ter domínio sobre o exercício físico, de estarem ativas, mas elas também precisam de trabalho de coordenação motora. Então, no educação física, não basta para estimular o exercício físico, para ter um impacto no metabolismo da criança, a gente só jogar o exercício no colo dela, não. Ela também tem que ter um preparo em coordenação motora para ela conseguir executar esses movimentos, né? Então, apanhar coisas, atirar coisas, correr. A criança tem que ter essa coordenação, ela tem que aprender isso para que depois ela não se torne um adulto sedentário, para que ela tenha esse estímulo de participar da atividade física. Só que aí, detalhe, para a criança fazer esse tipo de exercício de alta intensidade, ela tem que estar com um profissional de educação física treinado, que saiba lidar com crianças e, lógico, ela também precisa de uma avaliação médica, né, para ver se ela precisa de um check-up cardiovascular, se ela precisa de um check-up ortopédico, como que ela tá para poder realizar essa atividade física. O seu funcional, às vezes não é interessante introduzir no seu pequeno sem uma avaliação prévia para ele. Agora, uma dança dá para fazer com o seu pequeno lá. E outra coisa que pode fazer também, você tá fazendo seu exercício, deixa a criança brincando lá em volta de você, você tá de olho nela, vai ser um momento lúdico entre mãe e filho, estimulando não ficar parado, em vez de só ficar na frente da tela. Eu imagino que essa criança vai adorar. Outra coisa que a gente às vezes nota, né, às vezes vê, que não tem muito estímulo. Às vezes a gente precisa de começar uma atividade física e, nossa, eu vou começar sozinha, ninguém quer fazer atividade física junto comigo, eu vou ter que tirar esse tempo do meu dia. E aí, por isso que é interessante, gente, você se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo de você, pessoas focadas em saúde. Começar a ler coisas a respeito de saúde, ver coisas a respeito de saúde, de perda de peso, de emagrecimento. É o que eu falei. Nós não somos atletas, nós somos pessoas comuns que estão buscando qualidade de vida. Então, nós não precisamos fazer coisas muito intensivas que vão mudar muito a nossa rotina. Nós precisamos fazer o que a literatura tem recomendado para conseguir os resultados que a gente quer. Seja estéticos, mas principalmente resultados de saúde. Então, se nós estamos cercados de pessoas buscando o mesmo objetivo que a gente, fica mais fácil. Por isso que é o que eu falei, melhor exercício. O exercício que você consegue fazer, o exercício que você consegue encaixar na sua rotina. Se é um exercício de grupo, é melhor para você? Faça um exercício em grupo. Se fazer um exercício sozinho em casa é melhor, que seja sozinho em casa. Se começar com uma dança, com um jogo de videogame é melhor, começa assim. O tempo de tela elevado, ficar muito tempo na frente da tela, sentado, parado, sedentário, não é ruim só para criança, viu? A gente sabe que o estímulo luminoso da tela, por exemplo, do celular, principalmente à noite, vai atrapalhar também nosso sono, nós vamos ficar mais sedentários, vai piorar a nossa ansiedade, esse estímulo constante. Então, tem que reduzir para a criança, tem que reduzir para o adulto também, por todas essas repercussões que ele pode trazer. Para fechar, então, só mais uns pulos do gato do HIIT aí, pra gente já ficar
aquecido para começar um exercício físico. Outra forma de HIIT que pode ser feita em qualquer aparelho, né? Lembra que eu falei da bicicleta ergométrica, lembra que eu falei do funcional, é o treino 4x4, né? Faria 4 séries, 4 minutos de alta intensidade, 3 minutos de intensidade leve, repouso aí. Esse treino pode ser feito em qualquer dispositivo, não precisa ser só na bike ergométrica. E aí, falando em bike, falando em dispositivo, fizeram estudos comparando bike com esteira e mostrou que a esteira pode ser até melhor que a bike. E aí é legal, né? Porque aí na esteira, hoje, muitas esteiras que a gente vê na academia já tem até o dispositivo para acompanhar a frequência cardíaca da pessoa. Então, a pessoa pode monitorar o percentual que chega da sua frequência cardíaca máxima estimada. Isso daí, o personal, o educador físico, ele trabalha muito com isso também. E aí volta para aquilo que eu falei. Compararam esteira com o HIIT funcional, que é aquele HIIT com peso do corpo, e também mostrou resultados em VO2, que eu já expliquei, né, que é a nossa capacidade de absorver e metabolizar o oxigênio durante o exercício, iguais. E isso pode ser extrapolado para emagrecimento também. Então são algumas dicas que tem várias formas que nós podemos incorporar o exercício de alta intensidade intervalado na nossa rotina. É isso, gente. O sedentarismo é uma doença em outra esfera além da obesidade. O sedentarismo, ele não só tem impacto em quem está acima do peso, mas também em várias outras doenças, depressão, ansiedade, hipertensão, doenças musculares, osteoarticulares. O sedentarismo tem que ser vencido. E a meta é essa. A sociedade só recomenda 150 minutos por semana. Como que você vai fazer? Da forma que você quiser, como der mais certo, com a sua rotina, com os seus horários, com a sua condição financeira, mas da mesma forma que remédios e dietas, a gente tem várias opções. E aí, se você ainda tem uma objeção para o exercício, me avisa aqui, que eu vou te ajudar, ó, a destruir essa objeção, beleza? Até mais!